Graça e paz, amém? Amém? Irmãos, igreja Mareli, nós estamos aqui. Uma igreja tão bonita, tão linda, que busca o Senhor, que Ele um dia vai abrir os céus e vai vir buscar a sua igreja amada, que somos nós. Amém? Amém? Nós estamos numa conferência muito importante para esta igreja, para esse ministério. Essa conferência se chama Manifestando o Reino. E essa noite eu gostaria de, em poucas palavras, para que você entenda o que é que está por acontecer através de você e de mim, aqui nessa cidade, na região, no estado, no país e até no mundo. Você crê nisso? Quem sabe você entrou nessa noite e você não tem esse sonho ainda, mas o Espírito Santo ele vai começar a ativar esse sonho de uma conquista tremenda, maravilhosa, no lugar onde você pisar os pés. A palavra de Deus diz em Romanos 8:18. Você pode só acompanhar. Romanos 8:18 diz assim: porque para mim tenho por certo, que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: você é filho. Olhe como profeta e diga: você é filho. Eu quero te dizer uma coisa. Satanás, ele tem tentado tirar essa identidade. E o que está sendo falado nesses dias, até o dia de hoje, não é, como diz o apóstolo, nós não estamos inventando a roda. Ninguém aqui está inventando um modismo de manifestar o reino, de ser filho, de paternidade. Isso não é uma moda deste tempo. Isso desde a criação, o Senhor estabeleceu pai e filho. Porque quando o Senhor ele criou o homem, ele tinha o prazer de exercer paternidade sobre a criação. Porque todos os dias pela manhã ele descia até o Éden e exercia paternidade. E o que é paternidade? É o ensino, é a direção, é o limite, para que o filho tenha propósito do que vai fazer. Esse é o tempo da igreja, que ela está trabalhando não para si, não para o crescimento dos seus templos, mas é o tempo da igreja que está trabalhando para cumprir o propósito do Senhor. Eu não sei se você está me entendendo essa noite. Eu não sei se você estava aqui ontem à noite, ali no ginásio. Mas se você não estava, foi liberada uma palavra onde a igreja ela precisa se relacionar com aquele que a criou. Por muito tempo, Satanás tem tentado roubar esse relacionamento. Satanás tem tentado tirar a identidade de filho que nós temos do nosso Pai. E Satanás tem tentado tirar de dentro das nossas igrejas a paternidade que foi criada não por homens, mas por Deus. E essa geração é a geração que vai se manifestar como filhos. E nós temos grande responsabilidade. Nós estamos diante de uma igreja que tem pastores, que tem líderes, uma igreja que tem departamentos, tem pessoas. E essas pessoas são filhos de Deus. Nós todos somos filhos de Deus. Eu gostaria que você prestasse atenção em mim aqui. Por que eu quero impartir com você essa noite? É o que está por acontecer daqui a uns minutos. Aonde Deus ele vai te transformar de glória em glória, em manifestação da glória, e vai te dar uma identidade, ou vai formar cada vez mais a tua identidade de filho na terra. Porque lá fora, a criação, lá fora, as
pessoas, elas não querem mais uma igreja, ou eles não querem mais um engravatado, mas eles querem a manifestação dos filhos. São os filhos que precisam se manifestar nesse tempo. E esse é o reino de Deus que Jesus veio apregoar, porque Jesus, quando ele pisou na terra, ele começou a não chamar Deus como Senhor supremo, poderoso, ele dizia Pai. Esse é o reino que nós vamos manifestar nesses dias. E por muito tempo, eu conversava hoje pela manhã, por muito tempo, gerações passadas, os pais foram autoritários e eles impunham, obrigavam os filhos a fazer e cumprir o que tinha que ser cumprido. E quando esses filhos se tornaram pais, eles decidiram anular a paternidade que tiveram e tentaram passar uma nova paternidade aos filhos, dizendo: eu não quero o rigor que eu tive. Mas só que essa próxima geração errou no detalhe, porque não foi rigorosa, não teve rigor, mas não deu limites, e não foi referencial como pai. E hoje o que nós temos? Uma identidade de filhos que não sabem ser filhos, não sabem ter Deus como pai, não sabem ter o pastor como pai, não sabem ter o próprio pai como pai. E eu vou dizer uma coisa para vocês: um bom filho, ele sempre vai ser um bom pai. Ele nunca vai ser maior que o pai. Ele poderá sim fazer as obras maiores que o seu pai, mas ele sempre vai ter que prestar contas para um pai. Eu contando meu testemunho de vida, até os 11 anos, o meu pai era o meu referencial. E eu olhava para ele e dizia assim: meu pai, eu quero ser igual a ele. E meu pai era rigoroso, mas eu dizia: eu quero ser igual a ele. Até que um dia, nos meus 11 anos de idade, o meu pai veio e me roubou essa admiração que eu tinha por ele, dizendo que estava se separando, estava saindo de casa. E quando eu olhei para ele, eu digo: eu não quero mais ser igual a ti. E Satanás trabalhou para que a figura paterna que eu tinha fosse sumida da minha mente, ao ponto de achar que eu não preciso mais de pai. E por muitos anos isso veio martelando a minha vida, até o dia que o Espírito Santo me pegou e disse: é momento de tu liberar o teu pai. Ele é o teu pai, continua sendo teu pai. E quando o Espírito Santo tratou da minha vida, eu entendi. Porque sabe por que isso? Porque o Espírito Santo estava me tratando a ser pai. Hoje eu sou casado, tenho 3 filhos, e além dos meus 3 filhos, eu tenho muitos jovens e filhos espirituais, que eu preciso cuidar deles, não somente como pastor, mas como pai. Eu preciso passar uma referência de paternidade, passar limites de direção a eles. O Espírito Santo precisava me tratar nessa área, nesse aspecto. Eu precisava quebrar essa estrutura que eu tinha formado contra a paternidade. Quem sabe você que está aqui essa noite, você tem uma estrutura contra a paternidade humana, e isso te impede de ter Deus como teu pai. E o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida, porque é o tempo da manifestação dos filhos. E quando se fala em filho, fala alguém que tem pai. É tempo de quebrar estruturas que Satanás formou na nossa vida, impedindo de nós andarmos e caminharmos no propósito que Deus nos criou. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande como pai, além dos meus filhos, que eu preciso formar o caráter deles de ser bons pais no futuro. Eu tenho os filhos espirituais, jovens que muitos anos eu trabalho, músicos que muitos anos eu também trabalho, pessoas que vão na igreja aonde eu estou, que muitos anos vão, e a gente tem trabalhado. E são
São filhos espirituais que eu preciso cuidar, não somente como um pastor, mas como um pai. E muitas vezes impor limites, e muitas vezes impor regras, com amor, mas impor regras, porque eu sou pai, eu tenho um dever a cumprir como pai. E quando a gente fala em pai, não é somente a figura humana, masculina, mas a paternidade é algo espiritual, que livro nenhum vai te ensinar, só a Bíblia. E eu quero terminar isso te dando um exemplo na Bíblia de um homem que nunca teve referencial de pai e sofreu muito com isso, que se chama Davi. Davi teve o seu pai como o maior carrasco, porque o pai cuidava de todos os irmãos, mas Davi, ele lançou no meio das ovelhas, longe de tudo e de todos. O pai não sabia que Davi um dia enfrentou um leão e um urso para cuidar das ovelhas que o pai tinha dado para ele cuidar. Um dia veio Saul, o maior profeta da terra, e foi preparado o maior banquete, porque o maior homem dentro de Israel estava chegando dentro da casa de Jessé. E quando chegou esse profeta, preste atenção aqui, irmãos. Quando chegou esse profeta, o banquete estava pronto, e o profeta disse: eu vim ungir o rei, o Senhor mandou ungir o rei. E quando ele olhou todos e tentou ungir um daqueles filhos, ele disse: não está aqui o rei, e nós não vamos comer todo esse banquete até que chegue aqui o rei. Tu não tem mais nenhum filho. Eu tenho, mas ele está lá, está longe. Chama esse filho. Quando ele chamou aquele filho que estava esquecido, que ele nunca teve a preocupação de trabalhar como pai para um filho, Samuel olhou para ele e disse: este é o homem a qual Deus procura na terra. Aleluia. E este homem cresceu sem a figura paterna. E isso foi um grande problema, porque um dia ele foi ajudar Saul, e ele tentou achar em Saul a paternidade que ele não tinha encontrado em Jessé, seu pai. E Saul não sabia exercer também paternidade, e não soube exercer essa paternidade que ele precisava. E quando ele foi pai, ele não sabia dominar os seus filhos, ou não sabia ensinar e exercer paternidade para os seus filhos, ao ponto de filhos usurpar o seu trono, ao ponto de filho tocar na própria irmã, ele não fazer nada. O outro filho veio e tenta fazer e faz justiça com as próprias mãos, porque achou que o pai não tinha exercido a paternidade, e isso só foi cada vez mais trazendo confusão para dentro do reinado de Davi, porque ele não conseguia exercer aquilo que ele não tinha. Mas chegou um momento, a chave de tudo isso, aonde ele chega e abre o coração para Deus e diz: Deus, eu quero fazer uma casa para ti. Irmãos, existe um segredo. Eu creio que Davi, ele não queria simplesmente fazer um templo só, mas ele queria, já que ele não teve pai, eu quero atrair pelo menos Deus para me cuidar até o final dos meus dias. Quero que Deus seja o meu pai. Só que o Espírito Santo trabalha para que nós nunca venhamos ser, ou venhamos ter ele como pai, sem que na terra nós teremos referenciais como meu pai, de paternidade. Para se estabelecer o reino de Deus, nós precisamos reconhecer Deus como pai. E Deus diz para ele: tu não vai montar esse templo. Eu creio que o Espírito Santo trabalhou em Davi. Esse é o momento de tu recuperar a paternidade e fazer o certo, ao ponto dele pensar assim: chama Salomão, esse vai fazer o templo, esse vai implantar o reino, este vai fazer aquilo que eu quero fazer, chama ele aqui. E diante de Deus, ele começou a atrair a Deus,
E através, quando a gente atrai a Deus para um lugar, quando a gente atrai a presença dele para um lugar, nós começamos a gerar um ambiente de glória e de milagres. E esse ambiente foi o que tocou Salomão naquele momento, porque Salomão entendeu tanto a ideia do pai, ele aderiu tanto à referência do pai, que Salomão, o seu principal trabalho no reino, quando ele assumiu o reinado, foi montar o templo que o pai tinha pedido para ele montar. Vou te dizer mais. Quando Salomão foi inaugurar esse templo, ele se lembrou daquele momento onde o pai exerceu paternidade e diante de Deus apresentou: aqui está o meu filho, que eu quero que seja o rei, e monte esse templo. Naquele momento o segredo foi instalado em Salomão, para atrair a glória para que seja gerado um ambiente do reino. Precisamos primeiramente atrair a Deus, e foi o primeiro ato de Salomão, foi sacrificar a Deus, porque ele sabia que ele precisava atrair aquilo que não pode ser gerado. Glória a Deus, aleluia. Você nunca vai poder gerar a presença de Deus. Você nunca vai poder gerar a paternidade. Você nunca vai poder gerar o poder de Deus na tua vida. Você vai ter que atrair este poder, essa paternidade. E como? É num ambiente como esse, onde nós estamos glorificando a Deus, onde nós estamos entregando adoração para Ele. E quando nós entregamos adoração para Ele, nós atraímos a glória dEle. E quando nós atraímos a glória dEle, nós atraímos o seu reino, a sua paternidade. Tudo aquilo que Ele busca de nós é implantado em nós, porque nós atraímos aquilo que é necessário. Feche os olhos. Peço que o Espírito Santo agora trabalhar no teu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Que você precisa entender que a implantação do reino vem através de uma paternidade responsável. Quem sabe até hoje você não aceita nem teus pastores como teus pais. Quando o teu pastor te chama a atenção, você diz assim: puxa vida, o que esse cara quer? Ele está exercendo paternidade sobre a tua vida. Quando o teu pai natural te chama a atenção, você diz: mas pô, velho, o que tu quer? Ele está gerando paternidade, te influenciando como pai. E o meu pai, que tinha perdido o referencial, quando estava vindo de viagem, me manda uma mensagem e diz assim: meu filho, que Deus te abençoe nessa viagem. Vou dizer uma coisa para você: meu pai não é crente. Da minha família paterna, eu sou o único pastor depois do meu avô. O resto é tudo espírita. Mas é tempo dos filhos começarem a manifestar aquilo que o pai planejou para eles. E meu pai me mandou uma mensagem e disse assim: meu filho, que Deus te abençoe nessa viagem, que tudo se vá bem, eu te amo, estou orgulhoso de ti. Irmãos, eu comecei a dar glórias, porque eu vi Deus me fazendo lembrar algumas coisas que eu havia até me esquecido. E eu mandei uma mensagem para ele: pai, agora eu sei que eu vou seguro, porque tu me abençoou. Feche teus olhos. Feche teus olhos. É tempo de aceitarmos a paternidade terrena, para que a paternidade dos céus se estabeleça na nossa vida. Nós damos um basta da geração que não tem influência e não tem referencial de paternidade. Uma geração que quer viver a sua vida, que ninguém me domine, que ninguém me ensine, que ninguém me faça nada, porque eu já sei tudo. Isso é uma arma de Satanás para tentar destruir a herança
geracional que nós temos. Daqui uns alguns minutos, o Senhor, Ele quer trabalhar fluentemente na tua vida. Porque você está aceitando a paternidade. Espírito Santo, Espírito Santo, pousa sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Oh Deus, nós precisamos de Ti, precisamos do Senhor, termos referenciais de paternidade. E quem sabe, se nós não tivemos até agora, nós vamos exercer essa paternidade que é necessária, Pai. Senhor, que nós possamos perdoar os nossos pais, perdoar os nossos avós. Senhor, que nós possamos perdoar todos aqueles que erraram como nossos pais. Mas sabemos, ó Senhor, que no momento, ó Senhor, que somos curados nessa área, nós atraímos o Pai eterno, o Pai que nos ama desde o princípio, desde o ventre da nossa mãe. Deus amado, eu te peço agora, Pai, libera algo, Senhor, especial no coração de cada um. Libera algo especial no coração de cada um que está aqui essa noite, para que possamos entender a manifestação do reino. Ela vem através de uma paternidade. Filhos aderindo aos pais, o coração do filho se convertendo ao pai, e o coração do pai se convertendo aos filhos. Esses são os dias em que vamos viver, aonde a paternidade de Deus está sendo instalada primeiramente na terra, para que os céus possam ser ampliados nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus é o que te pedimos nessa noite. No nome de Jesus é que te agradecemos nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, continua trabalhando. Continua trabalhando, Pai. No nome de Jesus, Pai. Abre os teus olhos. Levante as suas mãos aos céus. Olhe para os céus e diga assim, Pai. Diga assim, Pai. Diga, Pai. Me amo. Pai, eu te amo. Diga mais uma vez, Pai. Eu te amo.